Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. Pela última vez. Eu não trabalho aqui, Karen. Contexto: sou uma garota que nasceu com uma deficiência. Sou muda, e também tenho uma doença genética que minha avó tinha também, que é hipoglicemia, quando tem pouco açúcar no sangue. Tenho um crachá dizendo que eu sou muda, mas odeio usar isso. Parece que estou usando uma placa gigante com luzes pisca-pisca escrito: Hey pessoal! Olha pra mim, eu sou muda. Eu levo meu caderno para poder conversar com as pessoas. Levo principalmente no trabalho, que é o mercado, e lá sou obrigada a usar o crachá. Mas tudo bem, é compreensível. Desculpa por contexto longo. Vamos lá para a história. Dessa vez eu estava no mercado para comprar algumas coisas, principalmente açúcar, e passava lá quase todos os dias para comprar algum doce, suco de laranja, etc. Então os funcionários me conhecem, incluindo o gerente. Não era o mesmo mercado que eu trabalho, pois é mais longe. E já que não estava trabalhando, eu fiquei com fones de ouvido, já que ninguém falaria comigo, certo? Bom, estou bastante errada. Eu senti um cutucão bem forte no meu ombro. Eu me viro e vi uma senhora. Cerca de 40 a 45 anos, e ela começa a falar. Claro que não ouvia nada, já que estou com fone de ouvido, mas eu aprendi a como ler os lábios, mas ela estava falando bem rápido, então não entendia muito bem. Eu só entendi: Eu chamei minutos, não cliente. Eu a olhei, pois não estava entendendo os seus lábios. Então tirei um dos fones para ouvir, e ela começou a ficar brava, pensando que não ouvi nada do que ela disse. Você vai ser demitida por isso. Não pode usar os fones de ouvido. Eu só encarei, tentando processar o que ela disse. Até que regalei os olhos, entendendo que acha que eu trabalho aqui. Eu não estava com meu caderno, até porque era um local onde via com bastante frequência. E a moça do caixa só ia perguntar CPF e sacola. Coisas fáceis de responder. Já que não sabia como responder que eu não trabalhava. Eu balancei a cabeça para o não e apontei para meu carrinho de compras. O que isso quer dizer? Pare de ser uma má educada. Por que não me responde? Eu fiz um gesto de que eu sou muda, que é tocar minha garganta e fazendo um X com os dedos e encostando em meus lábios. Geralmente as pessoas entendem que eu estou tentando dizer que eu sou muda, porém eu não estava na presença de uma pessoa. Está me mandando para calar a boca? Ela me empurrou e bati a cabeça na prateleira. Que criou um galo depois. Vou chamar o gerente por você ter tratado uma cliente desse jeito. Ela ficou vermelha como um pimentão, gritando comigo. Algumas pessoas do mercado ficaram observando. Até que ela bufou e saiu. Fiquei bem aliviada ao sair, mas sabia que não acabou. E não acabou mesmo. Logo ela apareceu com o gerente que eu conhecia. Éramos conhecidos, já que eu quase sempre ia pro mercado para comprar açúcar. É essa que me recusou a me ajudar, ficou usando os fones de ouvido e ainda me mandou calar a boca. Eu exijo que ela seja demitida. O gerente calmamente responde: Ela não trabalha aqui. Karen sorriu de deboche para mim, pensando que eu tinha sido demitida. Ouviu, querida? Você não trabalha mais aqui. Melhor arrumar suas coisas. O gerente ficou ainda mais confuso e a respondeu: Senhora, ela nunca trabalhou aqui. O sorriso dela desapareceu e depois ela olhou para nós dois confusos. Como assim? Ela sempre esteve aqui quando estou fazendo compras. Sim, mas como cliente. Irritada, chamei a atenção do gerente estalando os dedos, e logo eu apontei para as câmeras. Bati na minha mão e apontei para mim. Estava tentando dizer que ela me agrediu e podia olhar nas câmeras. Eu acho que a Karen entendeu o que eu quis dizer, pois ela ficou pálida e os olhos regalaram. Ela tentou sair de fininho, mas o gerente não deixou. Pediu para algum funcionário ficar de olho nela enquanto via as câmeras. E percebeu que ela me agrediu. Depois de alguns minutos ele foi até nós e ele perguntou para mim se queria que chamasse a polícia e prestar queixa. Pela primeira vez eu peguei o celular e digitei. Só não fiz isso antes porque, né? Confusão toda e tinha medo da Karen quebrar meu celular. Algo assim. E digitei e mostrei pro gerente: não quero prestar queixa, mas quero que ela seja expulsa dessa loja. E se voltar pode chamar a polícia. O gerente concordou e a expulsou da loja e nunca mais voltar, e se voltasse ia chamar a polícia. O gerente me deu desconto e um pacote de açúcar de graça. Eu fiquei com um puta galo na cabeça. Muitos de vocês provavelmente iam dizer que eu deveria ter prestado, mas eu acho que só expulsão já é o suficiente. Se tivesse me cortado, aí sim prestaria. Deixem sua opinião sobre esse relato nos comentários. Vamos agora para a próxima história.
Karen mexeu com a mulher errada. Isso aconteceu em novembro, mas depois de anos apenas lendo, decidi colocar o meu próprio. Do nada, meu marido saudável e trabalhador, de 41 anos, teve um derrame. Estávamos conversando uma noite e então, nossas vidas mudaram em um piscar de olhos. Uma ambulância foi chamada, fomos ao pronto-socorro e passei uma noite horrível me perguntando se meu marido voltaria para casa. Ele foi colocado na enfermaria de AVC e durante os primeiros 2 dias eu estava constantemente indo e voltando do hospital. Não é perto da minha casa, então quando eu não podia estar lá devido ao horário de visita, ele fazendo exames, etc., eu ia a uma cafeteria não muito longe do hospital e muito mais perto da minha casa. Também escolhi esse lugar porque conheço o pessoal. Eu trabalho por conta própria, então pegaria meu laptop ou livro e passaria o tempo até poder voltar para o hospital. O maior tempo que estive lá foi talvez 1h30. Entra Karen e seu marido intimidador. Eu estava tentando responder alguns e-mails e contando às pessoas o que havia acontecido quando ouvi. Você é tão egoísta sentado aí quando outras pessoas estão na fila. Olhei para cima, sem saber com quem ela estava falando, mas era eu. Agora eu sei que as pessoas monopolizando a mesa são irritantes, mas, 1. Havia algumas mesas vazias e, 2. Havia pessoas que já estavam lá antes de eu chegar. Ela não esperou por uma resposta, apenas saiu pela porta resmungando sobre como eu era egoísta e que ela tinha me visto lá ontem. Não acho que ela esperava que eu a seguisse. Mas eu fiz. Eu estava cansada, preocupada com meu marido e furiosa porque ela não teve coragem de dizer isso na minha cara e ficar por aqui. Como eu disse, ela escolheu a hora errada e a mulher errada. Pedi que ela repetisse o que disse, na minha cara. Eu disse que sim, estava sentado em meu laptop, mas a equipe sabia que eu estava lá esperando para voltar ao hospital, pois meu marido tinha acabado de sofrer um derrame e era perto do hospital para mim, caso houvesse uma emergência e eu ainda precisasse trabalho. Então eu estava fazendo o que precisava fazer e talvez ela devesse cuidar da própria vida ou pelo menos ter a decência de dizer isso na minha cara. Talvez eu não devesse tê-la chamado de velha vaca geriátrica, mas chamei. Ela meio que gritou comigo: tenho apenas 53 anos e eu respondi: caramba, você é um pouco mais velho que eu. Droga, você deve ter tido uma vida difícil. Sinto muito por isso. Tenho 48 anos. Ela saiu furiosa e quando voltei para a cafeteria, minha amiga me disse que ela era um pé no saco por assediar alguns dos estudantes que vinham trabalhar, grande cidade universitária, e ela sempre pegava um café para a viagem de qualquer maneira. Fui a primeira a enfrentá-la. Acho que o erro dela foi pensar que eu entendi, mas ela errou, pois um dos benefícios de ser da geração X é que não damos mais a mínima e ela deveria saber disso. Eu me sinto mal por comentar sobre a aparência dela, pois acredito que todos deveríamos envelhecer graciosamente, mas ela merecia todo o resto. Obrigado por ter assistido até aqui, comente e compartilhe o vídeo. Próximo relato. Karen homem, jogou um punhado de moedas em mim no McDonald's. Essa história aconteceu quando eu tinha 20 anos e trabalhava em um McDonald's enquanto estudava na universidade. Eu era tímida e inexperiente com a natureza humana e foi meu primeiro emprego na indústria de restaurantes. O McDonald's provavelmente foi uma escolha ousada para uma garota como eu naquela época, mas apesar da humilhação e do sofrimento, estou feliz por ter escolhido, porque me tornou durona. Um dia, na minha segunda semana de trabalho lá, terminei meu turno às 22 horas. No meu país, a maioria das empresas pagava aos seus trabalhadores naquele dia, por isso todos pagavam em dinheiro com notas grandes, por isso, na última hora do meu turno, tive dificuldade em devolver o troco. Minha caixa registradora consistia principalmente em notas de 50 e 100 dólares ou uns 5, 10 ou 25 centavos. E, claro, todos correram para gastar o dinheiro suado no McDonald's. Um cara de 30 ou 40 anos, com traje de negócios completo, entrou por volta das 21h50. Ele só pediu aquele sorvete pequeno em casquinha. Custava $1 quando isso aconteceu, e ele pagou com uma nota que vale cerca de 50 dólares aqui. Perguntei-lhe educadamente se ele tinha uma nota menor. Ele respondeu com um simples não. Até aquele ponto, não havia nada nele que gritasse Karen. Eu poderia devolver-lhe 40 dólares em notas. Eu disse a ele que só poderia dar a ele os últimos 9 dólares em moedas, já que não havia mais notas em meu caixa. Ele soltou uma resposta muito irritada e rude, mas achei que era dirigida à situação e não a mim. Comecei a contar os 9 dólares para ele em centavos. Eu só poderia devolver a ele o último $1 em 5 e 10 centavos.
Eu acidentalmente dei a ele $0,95. Eu não percebi até que ele disse, isso custa apenas $8,95. Eu imediatamente respondi, sinto muito e dei a ele os últimos 5 centavos. Achei que era o fim de tudo. Foi então que ele começou a gritar com um rosto vermelho brilhante. Você realmente achou que poderia escapar de me roubar? Você não vai tirar meu dinheiro. Olhei para cima chocado, tentando processar o que estava acontecendo. Ele estava gritando tão alto que todo o McDonald's ficou em silêncio e todos ficaram olhando para nós. Eu disse a ele, sinto muito, não foi intencional, apenas calculei mal as moedas. Ele continuou gritando. Você não vai me enganar. E que diabos são essas moedas? Dê-me notas. E ele jogou todas as moedas em mim. Fiquei ali humilhada, intimidada, 50 pessoas olhando para mim. Eu só poderia dizer, não tenho notas. Ele respondeu, estou pouco me importando para o que você tem, me traga notas de algum lugar. Foi então que o gerente chegou ao meu posto. Ele era o gerente do tipo mocinho, felizmente. Ele assumiu a situação, deu-lhe o troco e disse-lhe com firmeza que os caixas não podem sair do posto e só podem manusear o dinheiro que está na sua caixa registradora, sendo muito improvável que alguém roube 5 centavos. Ele abandonou sua atitude corajosa e gritante agora que o gerente não era uma garota de 20 anos. Antes desse incidente, o único conflito que tive foi quando minha mãe ficou brava comigo por não arrumar meu quarto, então isso era muita pressão para mim, lembro que voltei para casa chorando e tremendo. Nunca mais o vi depois disso, e espero que continue assim. Obrigado a todos que viram o vídeo até o fim, isso fortalece muito o meu canal e me incentiva a continuar, deixem o like e se inscrevam, fiquem com Deus.